irmãos, com a paz do Senhor, amém? Please open up your word to Matthew, the 2nd chapter. Por favor, Principally verse 10. abrem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, Capítulo 2, capítulo 2, perdão, verse 10. versículo 10. And when they saw the star, they were overjoyed. When they saw the star, they were filled with joy. Father, anoint this word right now in the name of Jesus. Father, bring us into that holy of holies. Father, bring us into that place in your word. Father, where our hearts and our spirits are enlightened by your word. Father, we are your servants. And we say, Lord, change me, transform me, mold me, use me, anoint me, guide me, lead me by the power of your word. In the name of Jesus, amen. Os irmãos podem sentar. Amen. Então, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Today I want to talk to you about expectation. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre expectativa. There is a great expectation when we are about to go on a trip. Há uma grande expectativa em nós quando vamos fazer uma viagem. During the seasons, Christmas seasons, the holiday seasons, people plan to go on trips. E durante essa época de Natal, muitas pessoas planejam viajar. Some people wait until winter is cold to go out to sunny, hot Florida. Muitas pessoas esperam até ficar frio aqui para pegar um voo até a Flórida, onde está quente. How many people go into Florida down south somewhere this winter? Quantos vão para a Flórida ou para o sul, onde está How quentinho many? esse ano? Okay? How many are planning a trip for this coming year? Quantos estão planejando uma viagem para o ano A trip vindouro? by plane to somewhere nice, sunny and warm. Uma viagem para algum lugar que está quentinho, onde está gostoso. Pastor Eliseo and Pastor Carol are in Tennessee today. Os nossos pastores foram para Tennessee. Wouldn't it be nice if we could just show up and knock on the door of their room? Não seria bom se pudesse chegar lá e bater na porta do quarto? All onde of us together and say, Pastor, we're here to be with you. E chegar lá e falar, pastores, estamos aqui para estar com vocês. Make some room for us. We want to be on vacation. Acha espaço aí para nós que a gente também quer estar de férias. As with every trip, there is a great expectation of what's going to happen at that trip. Então, com toda viagem, há uma certa expectativa do que vai acontecer. As the day draws near, you begin to think, what am I going to bring with me? Quando os dias se aproximam, começamos a pensar, o que é que eu vou colocar na mala para levar comigo? Some of us always seem to pack way more than what we need for that trip. Alguns de nós empacotamos muito mais do que devemos levar. I remember when Katie and I, when our kids were still really little, Eu lembro quando a minha esposa e eu, quando nossos filhos ainda eram I would pequenos, have a suitcase over each shoulder, eu levava uma mala em cada ombro, one of those pull things, uma daquelas de empurrar com bunch of rodinha suitcases, e mais outra mala, a double stroller 2 carrinhos de neném, with 3 kids in that double stroller, com 3 crianças no carrinho de plus their duas. car seats, because you got to pay extra if you rent the car, you have car seats. E também os lugares de sentar no carro. And pras we're running crianças. through the airport, I'm sweating to go get our luggage coming out of the plane. E eu correndo pelo aeroporto suado, tentando pegar todas as malas. Then we're running with all the suitcases to get to the rental car. E correndo até com todas as malas para chegar ao carro que alugamos. And I tell Katie, I don't know why we packed so much stuff. E eu dizia para minha esposa, não sei por que a gente leva She tanta says, coisa. we need everything that is in there. E ela dizia, a gente precisa de tudo que está dentro das malas. So you're getting ready to pack your trip, you get your suitcase together, and you think of the items that are going to go in this suitcase. Então quando você está fazendo a sua mala, você começa a pensar em que itens que eu vou colocar dentro dessa mala. And you think, there's not enough room in this little suitcase to take on this plane with me. E muitas das vezes nós pensamos, não tem espaço suficiente na mala para levar tudo. Nowadays, you got to weigh that suitcase to make sure you don't get charged extra fees for carrying something too heavy. Hoje em dia, nos aeroportos, temos que pesar as malas para não pagar extra no peso, né? Some of us go to Cape Verde and come back with less stuff than we took, but come back with extra stuff after they left doom. Other things that we sneak up on our suitcase not supposed to have. Muitos de nós vamos pro Cabo Verde e voltamos com menos coisas do que levamos, né? Mas trazemos lata de atum e outras coisas também. So there is this hope, this expectation where you know
you're getting ready to go on a trip. Então há uma esperança, uma expectativa quando você está se preparando para viajar. Today we're going to talk about this great expectation of the Magi. Então nessa tarde vamos falar sobre a expectativa dos magos. As they planned their trip to Bethlehem. Ao eles planejar para ir até Belém. As they were going to worship the king that Ao was eles just born. ir, então, para adorar o rei que tinha nascido. In Matthew chapter 2 we read in verse 1 and 2. Então em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Follow along with me in Portuguese as I read in English. Segue comigo em português enquanto eu leio em inglês. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, the Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? That we have seen his star in the east and have come to worship him." What is interesting is when they asked, "Where is the one who was born King of the Jews?" É interessante quando eles dizem, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? It doesn't seem like anybody knew. Parece que ninguém sabia respondê-los. But you know what they did know? Mas o que eles sabiam era, They knew the Magi were there. eles sabiam que os magos estariam lá. Rumors of the Magi would have been spreading throughout the town. Mas rumores de que os magos estavam na cidade começaram a expandir pela cidade. Whenever you have someone of dignity come to your town, Quando você tem alguém de dignidade vir até a sua cidade, people start to talk about, did you know Joe Biden was in Providence? as pessoas começam a falar, sabia que o Joe Biden estava em Providence? Oh, I need to go so I can see the caravan as they come by. Ah, eu preciso de ir até lá para ver a caravana passar. So did you know the Magi were coming? Então você sabia que os magos estavam vindo? Where? They're here in Bethlehem. Where Mas are aonde? they? Eles estão aqui em Belém. The word had spread to King Herod. Os rumores tinham chegado até o rei Herodes. And King Herod is wondering, where is this king that was just born? Então Herodes começa a questionar, onde então está esse rei que nasceu? The interesting thing, they knew that a king was born because the Magi went there. Mas é interessante que eles souberam que um rei tinha nascido por causa que os magos estavam lá em cima. Aside from the Magi and the close people with Christ, Além dos magos e os que estavam perto de Cristo, we know the shepherds in the field knew that the son of David was being born. sabemos que os pastores também sabiam que o filho de Davi também tinha But where are nascido. those crowds that followed Jesus when he taught? Mas aonde estavam as multidões que seguiam Jesus? There quando should ele have been falava? crowds surrounding the manger, right? Deveria ter multidões em volta da manjedoura. Nobody gave up their nice hotel room for Jesus to be born, for Mary and Joseph to be there. Ninguém abriu mão do seu quarto bonitinho para Jesus poder então Nobody nascer. even opened up their house, and they were supposed to open their house for hospitality for a traveler. Não abriram nem as portas de suas casas, e era um costume abrir as portas para aqueles que estavam viajando. Instead, they placed him in a manger, Mas ao invés, colocaram ele numa manjedoura and they paid rent to be there. e pagaram ali um aluguel para poder A estar. manger is fit for the animals. Uma manjedoura, um lugar onde era para os It was animais. not fit for a king that is being born. Não era um lugar de onde reis serem nascidos. He is called Son of David because he had a rightful heir to the throne. Ele é chamado de filho de Davi porque ele tinha o direito à He linhagem. should have been received by the people as a potential king. Ele deveria ter sido recebido pelo povo como He um should rei. have been received as royalty. Deveria ter recebido como de família real. But the Word of God tells us he went to his own, Mas a Bíblia nos diz que ele foi aos seus but his own did not recognize e him. os seus não o reconheceram. Instead, they placed him in a manger. Ao invés, o colocaram numa manjedoura. And here comes these delegates, the Magi traveling Então vem então os magos viajando with this great expectation. Where is the king? com uma grande expectativa, onde está o rei? Some consider the Magi to be the three kings. Alguns consideram os magos a ser os três reis. We know they were three wise men. Sabiam que eram três homens sábios? We know they were astrologers. They studied the stars. Sabemos que eram astrólogos, estudavam as They estrelas. also were into some kind of sorcery. Também se interessavam pelo tipo de magia. That's where the name magicians come from. É dessa palavra que vem mágicos. a They palavra may not mágico. have been the actual kings. Talvez não eram os They came reis, as ambassadors of their kings for their kingdoms. mas vieram como embaixadores dos seus reis. So they could have been received as the actual king because they represent their kingdom. That's why when you read the wise men, you read the Magi.
Então talvez eles foram recebidos como sendo embaixadores dos But seus they brought reis, kingly gifts to Christ. mas trouxeram presentes. When a king is being born, the other kings in the area come and pay homage to the king. Quando algum rei está sendo nascido, outros reis vêm e dão homenagem a They esse come to rei. recognize this new neighborly king. Venham a reconhecer esse novo vizinho, esse novo reinado. They carried gold and frankincense and myrrh all the way across from the east to him. Trouxeram ouro, incenso e mirra They traversed long pelo lands, Oriente. Atravessaram mountains, pelas montanhas. with their camels and their belongings, Com seus camelos, and their com seus servants and the rest pertences, of their caravan, com seus servos to e see toda sua Jesus caravana. the king. Para ver Jesus, o rei. But where are the locals? Mas aonde estão os da He cidade? came to his own. Ele veio aos seus. His own did not recognize. Isn't that interesting? E os seus não reconheceram. Não é interessante When they isso? asked, where is the king? Nobody could answer them. Quando perguntaram onde está o rei, ninguém pode Instead, even responder. the king Herod himself told them, hey, when you find this king, tell me where he is, Até o rei Herodes disse, quando vocês so that I encontrarem, too me can go diz, worship him. para que eu também possa ir adorá-lo. You mean we're in your land, little Bethlehem, and you don't know where their king is born? Então você imagina, nós estamos aqui na sua terra de Belém, nem você sabe onde está It's o like rei. saying, don't call Christmas Christmas. É como dizer, não chama de Natal, It's like they're Natal. pulling Jesus out of everything. É como se eles estivessem tirando They're Jesus de failing to tudo. recognize the king that was born. Estão falhando a reconhecer o rei que nasceu. There was no expectation at that particular moment. Não havia expectativa nenhuma naquele momento. The Word of God tells us A palavra de Deus nos diz that they knew a Messiah was going to be born. que eles sabiam que o Messias iria nascer. The prophet David gives us the exact year that he would come and when he would die on the cross. E o profeta nos deu a data exata e a época que ele ia The morrer na prophet cruz, David told us in 69 weeks. que em 69 semanas, Each day stood for 7 years, and each week multiplied gives you the exact year of Jesus' crucifixion on the cross, when the Holy One would do away with sin. sabemos que as 69 semanas, se cada semana It representa was the 7 year anos, of the King. It was known. e The sabiam time was a data. right for receiving of the King. E a época era certa para The receber people o were rei. asking for a Messiah. They were asking for a deliverer. They were asking for someone to deliver them from Rome. O povo clamava por alguém para libertá-los de Roma. And here comes their Messiah. E então vem o seu Messias. They didn't recognize him. E eles não o reconheceram. He came to his own, but his own did not know him. Ele veio aos seus e os seus não o receberam. In Matthew 1:21 we read, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus because he will save the people from the sins. E ela dará a luz e chamar o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Joseph was a little eerie about Mary. José estava meio desconfiado de Maria. God had to send an angel to him and say, Joseph, don't leave her. Deus teve que mandar um anjo até José e dizer para ele, The não one that is a being deixe. born of her has been given by God and is the Son of God. O que vai nascer dela veio de Deus e é o Filho de Deus. Joseph, you are to call him Jesus because he will save the people from their sin. José, você o chamará Jesus porque ele salvará o povo dos seus pecados. Now at this point, an expectation is stirred in the life of Joseph as he anticipates the birth of Christ. Então a esse momento uma expectativa começa a nascer dentro de José. Our people have sinned. O povo tem pecado. They need a Savior. Eles precisam de Messias. And this Jesus that my wife is carrying will save my people from their sin. E esse Jesus que a minha esposa está carregando salvará o povo dos seus pecados. Mary, when she found out she was going to be with child, Quando Maria descobriu que ela iria ter um filho, she rejoiced and said, my soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in my God, my Savior. ela alegrou-se no Senhor, a sua alma alegrou-se no Senhor. Mary carried Jesus 9 months and had a great expectation of Maria her child carregou being Jesus born. durante 9 meses e teve uma grande expectativa de um filho. A nascer. woman who is about to be with child is a woman with great expectation. Quando a mulher está grávida, ela tem grandes I expectativas. can't wait till the day comes when I give birth to this child. Eu não consigo esperar até o dia que esse neném nascer. I'll be so excited. What are we going to call him? O que a gente vai chamá-lo? Mary was told he shall be called Emmanuel. E Maria, foi dita Maria, chamarás o God with filho us. Emanuel, Deus conosco. Mary was privileged to have Jesus Maria foi privilegiada em ter and to be Jesus. called the woman that would nurture baby Jesus as he came and lived life with us. E de as ser a man. chamada como a mulher que iria criar He left the e heavenly dar luz a heavens esse filho. to Ele come here saiu dos céus para to vir be até a nós. With us as a man. Para estar até conosco como homem.
Mary had a great expectation. Maria tinha uma grande expectativa de um rei. So here comes the Magi. What drew out the Magi? Então aqui vem os magos. O que Why então did they travel from atraídos? the east? Por que eles vieram do Oriente? We knew that they studied the stars and they saw the bright star of Bethlehem. Sabemos que eles estudavam as estrelas e viram a estrela. They followed the star all the way from the east. It took a long time to get to Bethlehem. Seguiram a estrela desde o Oriente. Demorou muito They para would chegar a come from like Belém. the lands of Iran, Iraq, way Vieram out das east, terras do Iraque, do Irã, representing the kings of Persia and those kings, representando os reis daquela região da bringing with Pérsia, them their great wealth. trazendo com eles então seus tesouros. They were drawn by the star. Foram atraídos pela estrela. The star served as their compass that led them directly to Christ. A estrela serviu como o símbolo que os guiaria até Jesus. They were deterred at one point when Herod called them to his office. Foram um pouco desviados quando Herodes os chamou então para ter com ele. And they left the palace to look for the star again, Então saíram do palácio para então procurar a estrela. thinking that they may have gotten lost their way after all that travel. Achando que talvez tinham perdido o caminho depois de tanta viagem. Imagine you're getting ready to go on your trip. You went through a security line. You get to the plane. There's no more room for you. What? Imagina se você vai viajar, você passa pelo balcão, pelo negócio que checa, faz raio-x, segurança, aí você chega para entrar no avião, não tem mais lugar para você. All that expectation. Toda aquela The kids are expectativa. now crying. As crianças agora começam Your a trip is chorar. on hold. A sua viagem tem que esperar. Where's my plane? Aonde está o meu avião? The Magi were wondering, where is the star? Os magos então perguntaram, The Bible onde está a tells us estrela? when they saw the star, A Bíblia diz que quando eles viram a estrela, they were overwhelmed with joy. ficaram comovidos de alegria. Overwhelmed with joy because they knew they were on the right path to Messiah. Tiveram grande alegria porque sabiam que estavam na Overwhelmed with direção joy certa. because they knew they have found the king that they were Tinham grande searching for. alegria porque sabiam que iriam encontrar o rei esperado. Overwhelmed with joy because they knew they had come. The one they had come to worship was right at their feet. Grande alegria porque sabiam que aquele que eles estavam buscando estavam prestes. I don't know about prestes. you, but when I come here at this place of worship, Eu não sei você, mas quando eu chego I nessa am casa de overwhelmed with adoração, joy when the Spirit of God comes down. eu tenho grande alegria quando o Espírito I am Santo se overwhelmed with manifesta. joy when the presence of God surrounds us and He feels so close. Tenho grande alegria quando o Espírito Santo nos abraça e nós sentimos Ele tão After you perto. go away on your wonderful trip, you miss being here. Quando você então vai How à many sua can agree? The viagem, trip is great, but I você sente miss inviting saudade de those estar church. aqui. And the moment you come to church, you're overwhelmed with joy. Quando você chega na igreja, so você good está to be cheio in de the house alegria, of the Lord. porque é bom estar na casa do Senhor. The foreigners were overwhelmed with joy. Os estrangeiros tinham grande alegria. And the local people that he came to were still like, what? Where is he? E os da cidade ainda estavam mais que Shouldn't they have known? Shouldn't they have said, Jesus is right over here? Eles deveriam saber, Jesus está Shouldn't they aqui. have said, come Magi, we'll show you where the king is? Deveriam dizer, magos, vem, te mostraremos onde está o But they rei. could not. Mas eles não puderam. In the end, when Jesus comes again, E no final, quando Jesus vem de novo, what kind of people will he find? que tipo de povo que ele irá Will encontrar? he find people that will say, Jesus is this way, I'll lead you to the Christ? E será que ele irá encontrar aqui? É Jesus. Or will he find people that say, what? What Jesus? Ou irá encontrar pessoas que vão dizer, mas Jesus, que Jesus? Nós não sabemos de He's Jesus. not tolerant. Ele não é tolerante. We don't know about no Jesus. Nós não sabemos He's de not Jesus. mainstream. Ele não está na média. What kind of people will he find? Que tipo de povo que ele irá encontrar? John the Baptist had a great expectation of who Jesus was going to be. João Batista tinha uma grande expectativa de John quem the Jesus Baptist seria. spent his time in the wilderness, in the Word, Ele passou seu tempo no deserto, na in palavra, fasting and prayer, em jejum e oração, avoiding all alcohol and fermented beverages because he was consecrated before God. se distanciando de bebidas porque eles estavam se consagrando ao Senhor. He was consecrated to his calling. Eles era consagrado ao seu chamado. He had to maintain a high level of spirituality in his life. Ele precisava de manter um nível alto de He gave espiritualidade na up sua all vida. of the richly things he could have enjoyed. Ele deixou todas as riquezas que ele He poderia didn't wear a aproveitar. fancy suit, nice clothes. Ele não usava roupas He bonitas. wore rough clothes made from camel's hair. Ele usava roupa bruta, feito de He didn't eat peles de fancy animais. foods and fancy drinks. Ele não tinha comidas
deliciosas e bebidas He ate deliciosas. locusts and wild honey. Ele comia gafanhotos e mel Why selvagem. did he do that? Por que ele fazia isso? Because he was willing to give up the pleasures of this life Porque ele estava disposto a deixar os to be prazeres able dessa to vida. say, behold the Lamb of God. Para poder então um dia dizer, eis o Cordeiro de Deus. He was willing to give up the pleasures of this life Ele deixou os prazeres dessa vida. to be able to go to the sinful people Para poder ir aos pecadores. and say, prepare your way for the Lord. E dizer, prepare o caminho para o Senhor. Repent and be baptized, for the Messiah is coming. Arrependei-vos e sede batizados, porque o Messias vem. He was willing to give up all the things of this life Ele deixou tudo dessa vida. because he had a greater treasure that he was looking forward to. Porque ele tinha um tesouro maior em que ele esperava. His main goal was to show the people who Jesus O was. seu alvo maior é de levar ao povo People a adored Jesus. John. He had many followers. As pessoas adoravam João, ele tinha muitos Some seguidores. may even have tried to worship him. It's possible. Alguns talvez poderiam até tentar But John adorá-lo. says, I am just a man. Mas ele dizia, eu sou apenas um homem. I baptize you with water. Eu te batizo com água. But there is one coming after me. Mas haverá um que He virá is depois de greater mim. than I. Ele é maior do que And he eu. will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Ele o batizará com espírito e com Not even fogo. his sandals am I worthy to untie. Nem as suas sandálias eu sou digno I am de just a desatar. man. Eu sou apenas um But I homem. want you to be prepared to receive Messiah. Mas eu when quero he que vocês comes. preparem para receber o Messias I quando am ele vier. just a man. Eu sou apenas um homem. But I have a great expectation of Messiah when he comes. Mas eu tenho uma grande expectativa do Messias quando ele Messiah vier. is coming. O Messias está And you vindo. need to be ready. E você precisa estar pronto. And when he saw Jesus coming down amongst the people, E quando ele viu Jesus caminhando em in the sua middle of direção, baptizing crowds of people, ele estava em meio a batizar multidões. he stopped and said, behold the Lamb of God that takes away the sins of the Ele world. parou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. They were told he shall be called Jesus E ele será chamado Jesus, because he will take away the sins of the world. porque ele tirará o pecado do mundo. They were told he shall be called Jesus E ele chamará Jesus, because he's the one that's been chosen to be lifted up porque ele and que bear our foi sins on the escolhido. cross. Ele que foi escolhido para ser erguido numa cruz No e levar one sobre si os else pecados on do mundo. earth is able to bear our sins. Ninguém mais pode levar os nossos I pecados. cannot bear my own sins, Eu não never posso mind your carregar sins. nem os meus próprios, imagine os There seus. can only be one lamb who is without blemish. Só pode haver um cordeiro que não tem There mancha. can only be one lamb who is without sin. Só pode haver um cordeiro que não que There imaculado. can only be one blood that is pure and Só dignified. pode haver um sangue que é puro e digno. Only one blood that has the power to remove all sin. Só um sangue que tem poder de tirar And todo o pecado. behold, there he is, the Lamb of God. E eis o cordeiro By de his Deus. blood we are saved. Pelo seu By sangue his somos stripes salvos. we are healed. Pelas suas pisaduras somos By his sarados. life we are transformed. Pela sua vida somos By his transformados. words we are changed. Pela sua palavra somos By mudados. his teachings our lives are transformed. Pelos seus ensinamentos somos By his transformados. sacrifice Pelo seu for sacrifício. you and I, Por mim e por we are você. saved. Imagine that Nós expectation somos of John salvos. the Baptist. Então The moment imagina essa when he, expectativa a de João. man, saw his Savior. Que quando ele, como homem, viu o seu Salvador. Some of us, as we grow older, Muitos de nós aqui, ao as our envelhecermos, day begins to draw near, ao nosso dia se chega. or even others when they know that they're ill and their time is coming close. Ou muitos, quando estão doentes, sabem que seu tempo de partida chegou. Some either fall away and become weak, Alguns desviam e se enfraquecem. others rejoice because they know the day is coming when they shall see their Lord Jesus, who took away all my sins. E outros se regozijam porque sabem que vão encontrar com Jesus no céu. When some of us hear words that the end is coming, the world is coming to an end, Quando ouvimos que o mundo está acabando, que o fim está prestes, some people begin to shake in fear and wonder what they're going to do, what's going to happen. Muitos Is there going ficaram to be com nuclear medo. war? Muitos ficaram com medo. O que vai acontecer? O que eu vou fazer? What's going to happen to our great country, my great house, my great land? O que vai acontecer com a minha terra, com a minha casa, com o meu país? I'm going to lose everything. Eu vou perder tudo. Others, when they see what's happening
happening in the world around them, Mas outros, quando vêem o que está and they acontecendo no see mundo that em the world volta, is drawing near to its day, e veem que o mundo está chegando ao seu fim, either by global warming, pollution, wars, rumors of wars, ou rumores de guerra, ou globalização, ou o que seja, we begin to see that the day is drawing near. vimos que o dia está chegando. And those of us who have faith, E nós que temos fé, our knees do not become weak when the day draws near. os nossos joelhos não tremem quando o fim está Instead, there is a chegando. stirring in our spirit Ao invés, há algo em nosso that espírito. says, behold, the day of the Lamb of God is drawing near. Algo em nosso espírito que diz: o dia do There Cordeiro is está stirring in prestes. our spirit Há algo em nosso espírito. because we know that we belong to Him. Porque sabemos que nós pertencemos a And Ele. Maranatha, when Jesus is about to take place. Maranata vem, Jesus está prestes. Peter told the people, do not be afraid because they tell you the day of the Lord is near. Pedro dizia: não fique com medo porque eles dizem que o fim está Instead, próximo. rejoice in it. Mas ao invés, se regozije. Rejoice in it. Se regozije. Because when we see these things happening, Porque Jesus said, quando vemos essas coisas acontecer, we Jesus know disse: the day and the hour is at hand. sabemos que o dia e a hora está prestes We a should be chegar. on fire right now. Deveríamos estar ardendo. God said that in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. Porque Ele diz: nos últimos dias derramarei do meu Both Espírito men sobre and toda a carne. women, young and old, I will pour out my Homem spirit e upon mulher, them. velhos e novos, eu derramarei do meu Espírito. Because God knew that in the last days was going to be the hardest days for us to remain in Him. Porque Deus sabia que nos últimos dias seriam os dias mais difíceis de permanecermos nele. Because God knew that in the last days Porque Ele sabia que nos últimos He dias was not going to abandon us. Ele não iria nos abandonar. He was going to stir within us a fervency for our faith. Ao invés de estimular em nós um fervor na nossa He was going fé. to stir within us a passion for our faith. Ao invés de estimular em nós um fervor He na knew in the nossa fé. last days that we need His power to call on His name, to be anointed by His blood, to complete His work. Ele in sabia our que nos life. últimos dias teríamos que clamar a Ele para permanecermos firmes na nossa He fé. said, don't worry, I will never abandon you. I will never leave you as an orphan. Ele diz: eu nunca te abandonarei como I órfão, will be with you always to the end of the days. mas eu estarei contigo até o fim dos dias. Not only that, I will give you the power of my Holy Spirit. Mas não só isso, também te darei o So poder that do meu in those Espírito last Santo. days, Então é nesses últimos dias, when they tell us to not say Christ, quando eles nos dizem: não diga a palavra in Cristo. those last days, Nesses últimos dias, when they tell us that we can't shout the name of Jesus, quando ele nos diz: não pode falar o nome in de those Jesus. last days, when they try to pull us away from our faith, Nos últimos dias, quando eles tentam nos tirar da nossa in fé, those last days, nesses últimos we dias, shall receive power nós iremos receber that o we can be poder His witnesses para que podemos ser as suas in Judea, testemunhas em in Judeia, Jerusalem, em Jerusalém, in Samaria, em Samaria, and to the uttermost parts of the e earth. até os confins da terra. As the day draws near, church, E ao dia chegar, we should be igreja, more and more on fire for temos que God. estar ardendo mais e mais por As Cristo. the day draws near, church, Ao dia se aproximar, our igreja, expectation of Christ should be greater and greater. a nossa expectativa em Cristo tem que estar maior The e battles maior. may come, but our victory is greater. Mas a nossa vitória é maior. The struggles may come, As lutas virão, but our deliverance is greater. mas a nossa libertação será maior. The finances may fail, As finanças podem nos but our falhar, riches in God are much greater. mas as nossas riquezas em Deus We são will maiores. focus our eyes on the prize that we have. Temos que botar os nossos olhos no And by alvo the power of the Holy Ghost, e pelo poder do Espírito Santo. we will see our victory in Nós Christ. iremos ver a nossa vitória em Praise Cristo. be to the name of our Lord Jesus Christ. The God we worship and we praise. Blessed be His name, church. I didn't come today to just give you 2, 3 words, church. Eu não vim nesta tarde para te dar 2, 3 palavras. Church, I'm coming today Eu vim nesta tarde that we would get ready for Christmas. para que venhamos nos preparar para o Church, Natal. I'm coming today so that we can get into this word. Vim nesta tarde para que venhamos entrar nesta palavra. Church, I'm coming today that we can tap into the Spirit of God. Vim nesta tarde para que venhamos tocar então no Espírito de Deus. We need a stirring in our spirit. Para que Ele venha nos comover em nosso We need to espírito. put away some things that don't make sense. Temos que botar de lado algumas coisas que não fazem We need to put sentido. away some things that don't line up. Temos que botar algumas coisas de lado que não We need se to call alinham. upon His name. E temos que clamar pelo name seu of nome. Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Please get that video ready. We saw there was great expectation of His birth. Nós vimos que tinha grande We saw expectativa em great sua
expectativa great em Maria, expectation of Joseph, grande expectativa em José, great expectation of the people, grande expectativa no povo, great expectation of the shepherds and the magi. muita expectativa nos magos e nos When pastores. Jesus came, the time and the seasons were ripe for his coming. Quando Jesus veio, o tempo e a estação estava pronto para When sua Jesus vinda. comes again, we shall see his signs. E quando ele virá de novo, iremos ver os sinais. Let's watch this really short video. Vamos ver esse vídeo bem curto. More now of our special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, even our eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital, unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Already, fingerprints and iris scans verify passenger identities at airports. Within 10 years, that technology may be even more widespread. And look for more complex facial recognition programs that scan a crowd of thousands looking for a single terrorist. Today's facial recognition software starts with the eyes. Then it maps out the contours of the face and compares that against a database of millions, a database that's growing by the day. What's next? At the University of Bath in England, researchers predict big changes for consumers. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. In fact, it's already here. The latest home security locks use fingerprints to control deadbolts. And at the Jewel Osco grocery store in Chicago, some customers pay using their fingerprints. No paper or plastic. You don't really need anything other than your hand, and you already got that with you. So will future department stores scan our irises, like in the movie Minority Report, then offer products catered to who we are? Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Experts say that technology is here now. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. Tom Costello, NBC News, Alexandria, Virginia. What she said was no paper or plastic. O que ela disse foi nem papel e nem plástico. You don't really need anything other than your hand. Você não precisa nada mais a não ser a sua mão. And you already got that with you. E você já tem isso com você. In Revelations 13, 15 through 17, it says that the second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak, and would cause all who refused to worship the image to be killed. It also forced all people, great and small, rich and poor, free or slaves, to receive the mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. Read that in Portuguese, verse 16. Apocalipse 13, do 15 ao 17, diz: E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Now, Revelation 16:2. They have it up on the screen, if you could put that up in Portuguese. The first angel went around and poured out his bowl on the land, and ugly, festering sores broke out on the people who had the mark of the beast and worshipped his image. So there's some connection between having a mark on the beast on your hand or forehead that can put you at risk of having all kinds of ugly, festering sores. Now, go ahead. Há alguma ligação em você ter a marca da besta na sua mão ou na sua testa, para que evite de que você tenha traços feios?
We know that if we introduce foreign objects into our body, it puts us at risk of having infections and Sabemos que sores. introduzimos algo estranho ao nosso corpo, corremos o risco de termos alguma doença ou algo de errado com o nosso corpo. Now, as you heard earlier, I don't like to throw my opinion into things, just the straight word of God. Vocês ouviram, eu não gosto de jogar minha opinião nas coisas, mas a palavra de Deus. So I'm not saying that the microchip is the mark of the beast. Eu não estou dizendo que o microchip que eles falaram ali é a marca da besta. What I'm saying is the technology is here now in this generation Mas to eu make it digo- possible to have the mark of the beast. Mas eu digo que a tecnologia já está presente nesta geração para que a marca da besta seja introduzida. What I'm saying now is the collapse of the world economy in this generation. O que eu estou dizendo é o colapso The world economy. da economia mundial já está presente In this generation. nesta geração. This collapse can lead people to add that you cannot buy or sell unless you have this kind of no plastic, no cash E system. este colapso então introduz a possibilidade, você pode comprar então sem plástico e sem papel. So what I'm saying is when he comes again, there will be signs in the heavens above and on the earth below. Então quando ele vier, haverá sinais nos céus e na terra. He came once and he's coming again, our Bible tells us. Ele veio uma vez e ele está vindo de novo, a Bíblia nos diz. Do you believe this? Você crê nisso? He will come again, Ele virá de novo. but he will not come until there are wars and rumors of wars. Mas ele não virá até que tenha guerras e rumores de guerras. He will come again, Ele virá mais uma vez. but he will not come until there are earthquakes in various places. Mas ele não virá até que haja terremotos em vários lugares. He will come again, Ele virá. but he will not come until we see floods and drought and famine in various places. Mas ele não virá até que haja sequidão e enchente e fome em todos os lugares. And at the same token, while there's floods here, there's fires there. Mas ao mesmo tempo, quando tem enchente no lugar, tem incêndio em outro. He will not come again. He will come again, but he will not come Ele virá, uma vez, mas não virá até aqui. until there is a great falling away from the faith. Até que há um grande desviar da fé. People, how many churches are closing their doors left and O que right? nós sabemos, quantas igrejas há que estão fechando suas portas? Churches that are being auctioned off. Igrejas que estão sendo vendidas. Churches that once had people worshiping God, but now they're used as stores. Igrejas que uma vez eram casas de adoração, hoje são lojas. Churches that once had people filled with God, but now they're hotels. Igrejas onde o povo era cheio da presença de Deus, agora são hotéis. Especially here in the Northeast. Ainda mais aqui no norte do país. There will be a great falling away from the faith. Haverá um grande desviar da fé. He will come again, but he will not come Ele virá, mas não virá até aqui. until many false prophets appear and deceive many. Até que muitos falsos profetas aparecem We see e many false desviam a prophets. muitos. Using the gospel in order to build up their financial wealth. Nós já vimos isso acontecendo, pastores usando a palavra para se enriquecerem. Church, they'll pray for you, but only if you buy their mat. Eles oram por você só se você comprar o seu material. They'll pray for you with the anointing oil only if you buy their oil. Eles oram por você com óleo de ungir só se você comprar o óleo So many primeiro. are peddling the word of God for financial gain. Muitos estão vendendo a palavra de Deus para se enriquecerem. He will come again, but he will not come Ele virá, mas não virá até aqui. until wickedness increases in the world and the love of most grow cold. Até que a maldade cresce e o amor de muitos se How esfria. many young people in the past month have been shot, stabbed, killed, just even here in Providence? Quantos jovens, apenas em um mês que se passou, foram matados, foram esfaqueados, foram atirados? There's a strange thing happening with the young generation now. Há algo muito esquisito acontecendo com a geração nova. They're looked at as cool when you are hard and cold and full of hate and violence. É olhado como algo legal quando você está cheio de maldade e de coração endurecido. You're no longer cool if you have love and want to help your neighbor. Não é mais legal se você tem um coração cheio de amor e quer ajudar o seu He vizinho. will not come until wickedness increases. Ele não virá até que a maldade aumente. I know what you're thinking now. Eu sei o que você talvez está pensando agora. Pastor Carlos, these things are already happening. Mas pastor, isso já está acontecendo. Everything that needs to happen before he comes again is already happening. Tudo o que precisa de acontecer antes da volta de Cristo já está acontecendo. Our world is moving towards one world government O nosso mundo está andando em direção de um governo for the whole mundial world.
You know, the Antichrist seeks to rule the entire world. E nós sabemos que o anticristo procura governar o mundo inteiro. Our world is moving towards one world economy. O nosso mundo está andando em direção a uma economia mundial. Our world has a lot of turmoil. The Antichrist will promise peace. O nosso mundo está cheio de problemas e o anticristo virá com a solução de paz. The world is ripe for the coming of Christ. O mundo já está maduro para a vinda de Cristo. In Matthew 24, verse 13, it says, "He who stands firm to the end will be saved. And the gospel of this kingdom will be preached into the entire world as a testimony to all nations. Then he will come." Mas em Mateus diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. And 24:22 says, "If those days had not been cut short, no one would survive." E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. In Luke 18 it tells us, "When the Son of Man comes," Jesus' words, "when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?" E em Lucas diz, quando o Filho do Homem vier, será que ele achará amor When the Son na of Man terra? comes, will he find faith, church? Será que ele achará fé na terra? He will come again. Ele virá de novo. When he comes, E quando ele vier, he will find a remnant of disciples. ele vai encontrar um remanescente de discípulos. He will find a small number of people Ele vai encontrar um grupo pequeno de pessoas, whose knees did not bow to the world. ao qual os joelhos não se ajoelharam perante o mundo. He will find a small number of people Ele encontrará um número pequeno de pessoas who chose to remain faithful to the end of their que days. escolheram permanecer firmes até o fim dos seus He dias. will find a small number of people Ele encontrará um número pequeno who de refuse pessoas to surrender to the world que não se entregaram and ao says to mundo you, "Lord, I surrender e only." disseram, a ti, Senhor, eu entrego He will tudo. find a number of people Ele encontrará um grupo de that would pessoas rather lose everything than take the mark of a beast. que preferirão perder tudo do que tomar o sinal da besta. He will find a remnant of people that are true disciples. Ele encontrará um remanescente de pessoas que são verdadeiros discípulos. When he comes again, he will find faithful embaixadores. Quando ele vier de novo, ele encontrará fiéis We are embaixadores. going to remain faithful to the very end, church. Nós vamos permanecer firmes até o final. Today we igreja. are declaring that no matter what happens, I will remain faithful to my Estamos God. declarando hoje que não importa o que acontecer, They may permaneceremos stone me, firmes. they may beat me, but I will continue to serve the Podem me Lord. apedrejar, podem me matar, mas continuarei They servindo may ao remove Senhor. all my possessions, Podem tirar tudo que eu tenho, but I will yet praise Him. mas eu ainda o adorarei. They may put me through turmoil and hardship. Pode me colocar por tribulações e They may lutas. laugh at me and try to bring my name down. Podem tentar me defamar e rir de mim, But I will more exalt His name. mas ainda mais exaltarei o seu nome. When He comes, He will find a remnant of people who did not bow to the world. Quando ele vier, encontrará um And I will remanescente be que part of não that se encontrou. remnant church. E eu serei parte desse Are you going to be remanescente. part of that remnant church? Eu serei parte desse Are we going to remanescente. cast away the things that do not belong to God? Vamos jogar fora então aquilo que não pertence a Deus. John the Baptist was a voice calling in the wilderness. João Batista era uma voz que clamava no deserto. Prepare the way of the Lord. Prepare o caminho do Senhor. God has done a wonderful thing in us. Deus tem feito algo maravilhoso em nós. When He created us, He placed a voice within us. Quando Ele nos criou, Ele colocou uma voz dentro de And that nós. voice speaks to us E essa voz fala conosco. in a way that only we understand. Em uma maneira que somente nós podemos My entender. son, my daughter, prepare for my coming. Meu filho, minha filha, prepare-se para a minha My vinda. son, my daughter, come to my altar. Minha filha, meu filho, vem até o meu My altar. son, my daughter, I will show you the way. Meu filho, minha filha, te mostrarei o caminho. It's that voice that draws us to Christ. É aquela voz que nos atrai a It's Cristo. that voice that draws us to our knees in prayer. É aquela voz que nos traz a dobrarmos os joelhos em It's that oração. voice that tells us, do not give up, but seek my face. É aquela voz que nos diz, não desanime, mas busca a minha It's the voice face. of the Holy Spirit that is within É a us. voz do Espírito Santo que está dentro de nós. This voice testifies that we are His. Essa voz testifica que nós This somos voice dele. testifies that the word you're receiving now has come from Him. Essa voz testifica no seu coração que essa palavra This vem voice dele. testifies that what they say Essa voz testifica que aquilo que eles is all dizem a lie é tudo mentira. to pull us away from the one true God. Para nos afastar do verdadeiro Deus. In Psalms 94:17,
Em Salmos 94, it says, unless the Lord had been my help, I would soon have dwelt in the silence of death. se o Senhor não for o meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. When I said my foot is slipping, Quando eu disse, o meu pé vacila, your love, O Lord, supported me. a tua benignidade, Senhor, me susteve. When anxiety was great within me, Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, your consolation brought joy as tuas consolações recrearam a to minha my alma. soul. There is a great expectation of his return, church. Há uma grande expectativa da sua vinda, igreja. The Spirit testifies in our spirit that we are God's children. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Can you guys play that song, Aflac? Aflac. George Philippe, can you play that song? When the Spirit speaks to our heart, God, Quando o Espírito fala ao nosso the coração, Spirit of God speaks to us. quando o Espírito de Deus fala conosco, Listen to His Spirit. devemos ouvir o seu Espírito. God saying, prepare the way for me. Deus diz, prepara então o caminho para mim. Build that expectation of my return. Cria então em si uma expectativa da minha vinda. Prepare the way. Prepare o It caminho. involves bringing to God the things that we need to be made right. Em preparar o caminho, isso, então temos que trazer aquilo perante Deus. Preparing the way Em preparar o caminho. involves crying sometimes before God that I need you, Lord. Isso leva a nós chorarmos perante a Deus e dizer, precisamos de Ti, Senhor. Preparing the way Em preparar o caminho. involves sometimes saying, God, if you did not help me, I would have fallen to my Isso nos death. leva a dizer, Senhor, se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já ia ter morrido. Preparing the way Em preparar o caminho. says, God, I will surrender to the very end, Nos leva a dizer, Senhor, and eu I vou will até remain o fim. faithful. Eu vou até o fim, Until I see permanecerei you fiel. again. Até eu te ver de novo. Preparing the way says, I made my decision, Em preparar o caminho, isso diz, eu fiz a minha and decisão. nothing is going to separate me from the love of God that is in Christ Jesus. Nada irá me separar do amor de Deus que está em Cristo Neither Jesus. death nor life, E nem vida, nem neither morte, angels nor demons, nem anjos, nem neither powers nor principados, nem principalities, poderes, nem principados, neither height nor depth. nem altura, nem profundidade. Nothing, oh God, is going to separate me from you. Nada, Senhor, irá me separar de Ti. Because my way is prepared for you. Porque o caminho no meu coração está preparado para Are you Ti. hungry for more? Você está com fome demais. Let's come before God at His altar right now and seek Him in prayer. Are you hungry for more? Venhamos até o altar do Senhor. Are you seeking to be stirred this season? Você está procurando a ser, Are you seeking to be stirred with passion this season? você comovido com paixão por Senhor. Are you hungry for more of Será que God? você tem fome mais de Deus? Do you see what's happening outside? Você vê o que está acontecendo lá fora? And are you now saying, God, I need you E more? por I que need não you estamos more. então I need dizendo, you Senhor, more. eu preciso de mais e mais e mais de Ti? Are you hungry for more? Será que você tem fome demais? Are you hungry for more? Será que você tem fome por mais? Do you need His anointing, His Spirit today? Será que você precisa da sua unção nesta In the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Ele diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a The carne. sons and daughters will prophesy. Meus filhos e filhas profetizarão. Young men will see visions. Os jovens verão Old visões men will dream dreams. e os mais velhos terão sonhos. Father, we bless your holy name, O God. Father, in Jesus' mighty name, O God. Father, we see what's happening around us,